Então a Kamala Harris anunciou algumas das suas ideias de plano econômico caso venha a ser a presidente dos Estados Unidos, e muitos críticos, inclusive Donald Trump, já taxaram ela de comunista. We don't need lectures on the economy from a candidate pushing communist price controls. Kamala has no idea what the hell she's doing. Her father is a Marxist professor. And I believe he taught her well. Talvez defini-la como comunista seja um exagero, mas eu concordo com Trump quando ele diz que ela não sabe o que está fazendo. Porque, de fato, as medidas que foram aventadas até o momento não serão boas para a economia americana. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Pois no último dia 16 de agosto, sexta-feira, a Kamala Harris, num evento de campanha na Carolina do Norte, esboçou o que seriam as suas principais pautas para a economia americana. E os objetivos são bons, são boas intenções, é o que ela chama de economia da oportunidade, que basicamente consiste em reduzir o custo de vida, reduzir o custo dos alimentos para as famílias americanas. O problema é como atingir esses objetivos. O plano que não para de pé. E se a gente pudesse resumir em termos macroeconômicos, essas ideias que foram anunciadas até o momento, basicamente vão conduzir a um estímulo da demanda, então estimula mais demanda, ao passo que desestimula a oferta. Então pode gerar mais inflação ou uma estagflação. Do lado da redução da oferta, são políticas de aumento de impostos para cidadãos, especialmente os mais ricos, mas que acabam atingindo também as empresas. Então desincentiva mais produção, mais investimento. Então do lado macroeconômico vai reduzir a produção, vai reduzir a oferta da economia. Do lado da demanda serão medidas para estimular mais consumo dos americanos. E os grandes pilares que ela quer atacar são custo de saúde, custo de moradia e custo de alimentação. Na questão de saúde pública, já é um problema recorrente nos Estados Unidos e que foi agravado por aquele programa do Barack Obama, que foi apelidado de Obamacare, que acabou tornando a saúde nos Estados Unidos um dos maiores custos das famílias americanas, com serviços não tão bons e os custos elevadíssimos. E a ideia da Kamala Harris, que não entrou em tantos detalhes, consiste em basicamente ir atrás de empresas, persegui-las ou puni-las por algum conluio que ela acusou alguns de fazerem. Inclusive, ela disse que ela vai atrás do intermediário, go after the middleman, que estaria aumentando os preços dos remédios, além de cancelamento de dívidas médicas dos cidadãos americanos. Então são medidas que, ainda sem aprofundamento, não necessariamente removem os problemas que foram introduzidos pela legislação que já vem de alguns anos, do Medicare, Medicaid, e que acabou tornando a situação da saúde pública nos Estados Unidos uma das grandes preocupações das famílias americanas. E para atacar o custo de moradia, o que ela pretende fazer? Do lado da oferta é prover incentivos fiscais para as construtoras construírem casas mais acessíveis. Ela até citou um objetivo de construir até 3 milhões de casas acessíveis para famílias americanas. E do lado da demanda é oferecer uma assistência federal para até 4 milhões de pessoas que estejam comprando a sua primeira moradia, provendo uma assistência de entrada de até $25 mil. Mas qual é o problema desse plano? É que estimular a oferta não é tão simples. Você não consegue simplesmente materializar 3 milhões de casas do zero, mas estimular a demanda é muito mais fácil. Então essa ideia pode gerar uma distorção ainda maior no mercado imobiliário americano, que já registra um déficit habitacional enorme. Eu quero colocar alguns gráficos para ilustrar justamente esse ponto. Este artigo mostra o seguinte gráfico: acima de 100 significa um mercado imobiliário mais acessível, abaixo de 100 menos acessível. Vejam que a partir de 2008 até 2012 o mercado ficou muito mais acessível, até por toda a sobreoferta, resquício do estouro da bolha imobiliária americana, mas depois disso o mercado ficou cada vez menos acessível, com o grande agravante da pandemia. Ali o mercado ficou ainda mais inacessível, ele foi acentuado por conta de todos os estímulos governamentais, taxas de juros em zero. A taxa de hipoteca americana chegou na mínima lá em 2021 de 2,65%,
a taxa de hipoteca é de 30 anos, e isso estimulou muito a aquisição de moradias nos Estados Unidos. Mais um gráfico para ilustrar esse déficit. Aqui é estimado que o déficit se situa em mais de 1,5 milhão de unidades. Aqui mostra como cresceu a partir de 2015, 2016 e se elevou e muito depois da pandemia. E para ter uma noção como o objetivo de 3 milhões de moradias é algo bastante ambicioso, neste gráfico a gente pode ver a média anual de unidades construídas, então finalizadas em cada mês. E para atingir essa meta, seria necessário completar mais de 2,14 milhões de moradias de 2025 até 2028. Algo que não se conseguiu em quase nenhum momento dos últimos 50 anos, à exceção ali de 2006 por um breve período e também lá em 1973. Então, sim, é um objetivo bastante difícil de ser atingido. Outro gráfico que ilustra como houve um descompasso entre os preços das moradias e dos bens e serviços em geral é analisando o próprio índice de inflação americano, o CPI, Consumer Price Index, muito semelhante ao nosso IPCA, e o preço de moradias do S&P Case-Shiller, que é uma média nacional. Vejam só, colocando aqui 1987 como a base 100, vejam que até o ano de 2000 vinha mais ou menos em linha, aí houve a bolha imobiliária e descolou, os preços dos imóveis subiram muito mais, aí com o estouro da bolha voltou a se reequilibrar no mercado em termos de preço de moradia até 2012 e desde então os imóveis subiram mais ainda, voltaram a descolar e com a pandemia o descolamento foi ainda maior. Até mostrando aqui com a pandemia 2020 sendo base 100, a gente pode ver como de lá para cá os preços das mercadorias em geral subiram cerca de 21%. E enquanto isso, os imóveis subiram cerca de 52% nesse período. Então, é claro, o mercado imobiliário ficou muito mais inacessível para as famílias americanas. Mas resolver isso a curto prazo não é nada simples. É preciso muito mais oferta e menos demanda, porque se estimular mais ainda a procura por imóveis, vai gerar um desequilíbrio ainda maior, o preço vai subir mais e aquele indicador de inacessibilidade de moradia para adquirir um imóvel também tende a piorar. E aí, por fim, a parte mais polêmica do seu discurso foi quando ela anunciou que ela vai propor a primeira lei nacional contra a manipulação de preços, focada especialmente em alimentos, o que no inglês se chama de price gauging. And I will work to pass the first ever federal ban on price gauging on food. E ela, inclusive, nesse discurso se gabou de quando era promotora do estado da Califórnia, que ela processou várias empresas por práticas de preços abusivos. E eu não vou me estender muito sobre essa questão, até eu fiz um vídeo dedicado a isso, especialmente aumento de preços durante desastres naturais, vou colocar o link aqui, recomendo que vocês assistam. Mas sim, é verdade que políticas de controle de preços não funcionam, acabam agravando os sintomas, gerando escassez generalizada e apenas represando a alta de preços, que depois que os preços são liberados, aquela inflação, aquela alta de preços volta a se verificar. Então, controlar os preços não funciona. Agora, essa seria uma política comunista? Não necessariamente. Vários governos tentaram essa ideia, sempre com resultados desastrosos. Os próprios Estados Unidos tentaram na época de Richard Nixon, quando ele anunciou o fim da conversibilidade do dólar em ouro, lá em 15 de agosto de 1971, ele também anunciou políticas de congelamento de preços e salários. Mas enfim, isso não é exclusivo de países comunistas, acontece também em economias mais livres como é a americana. Mas ainda assim não funciona. O que é certo dizer é que a política econômica da Kamala Harris tende a ser muito mais intervencionista do que a de Donald Trump.
tenho as minhas ressalvas com o seu plano econômico? Tenho. Até fiz um vídeo aqui sobre as ideias econômicas de Trump. Porém, as da Kamala Harris são ainda e muito piores. Isso que nem temos ainda o plano completo, apenas um esboço do que foi falado nesse discurso. Mas o resumo da ópera é que a maior parte dos problemas econômicos sofridos pelos americanos hoje em dia são resultados de políticas passadas de vários governos americanos. Biden, Trump, Barack Obama, dentre vários outros. E a questão de reduzir o custo da moradia, reduzir o custo da saúde, reduzir o custo dos alimentos, não é tão simples. E achar que é possível fazer os preços voltarem a patamares do pré-pandemia, isso que é impossível, porque o problema da inflação não está nas empresas que aumentam os preços ou na ganância dos empresários que estão lá remarcando nas prateleiras. Não é assim que funciona. O problema é que a inflação é a perda de poder de compra do dinheiro. E o que houve depois da pandemia foi uma diluição do poder de compra da moeda, foi uma desvalorização do dólar. O dólar é que está valendo muito menos. E por isso que eu sempre faço questão de mostrar o gráfico do poder de compra do dólar, que neste aqui a gente pode ver, desde lá de 1913, que antes era mais de 1.000, agora está em praticamente 31,8. Isso significa que o dólar nesse período perdeu quase 97% do seu poder de compra. E é o dólar que está valendo menos. Não é tudo que ficou mais caro, não é a banana ou então os remédios ou qualquer outro produto que agora está muito mais caro e muito mais demandado, ou então as empresas que estão sendo gananciosas e cobrando preços cada vez maiores. O problema está na moeda. Claro que há casos específicos em que o aumento de preços acaba sendo exacerbado e na maior parte dos casos por conta de políticas governamentais, como é o caso da saúde nos Estados Unidos e também o caso da moradia, por conta de todas as políticas de estímulo à aquisição de redução de taxa de juros que pressionou, que inflou o custo, o preço dos imóveis por lá. Mas a grande questão é resolver a patologia monetária e simplesmente adotando controle de preços, estimulando mais demanda, ao passo que reduz a oferta com aumento de impostos, isso não resolve, só agrava e traz novos problemas e que tentarão ser resolvidos por novas políticas que vão não resolver e agravarão os problemas anteriores. Esse é o famoso ciclo do intervencionismo. Há um problema, o governo tenta resolver, acaba prejudicando ainda mais e quando o resultado não sai como esperado, ele cria novas políticas para resolver o problema que ele mesmo havia criado. Enfim, este é o esboço do plano da Kamala Harris, que é certo que não fará a América grande novamente, mas é o que temos até o momento. Espero ter gostado de mais esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e voltamos no próximo. Valeu!